Nossa, como tá. Escuro. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor Põe isso para aqui, ó. estudarmos a sua palavra. Deus possa encher a nossa vida da presença dele, que você possa ter um aprendizado nesta tarde para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Amém. E você? Já completou? Eu tô aqui preocupada com a escuridão. Por que tá tão escuro Não isso? sei. Boa noite, a paz do Senhor. Deixa eu ver se não é para trás. Não, piora. Pior? Não. Eu sei o que é. É a claridade lá de trás. É verdade. Só um minutinho, irmãos, que ela vai fechar um pouquinho a cortina. Eu sei que vocês gostam de ver lá atrás. Melhorou? Não. Não? Tem vezes que tá uma luz que... Mas tá bom. Melhorou, né? Melhorou. Então nós louvamos a Deus, né? Vamos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o segundo módulo. Nossa, melhorou muito, Jorge. Olha como é que eu tô clara. Do jeito que a gente tava, parecia que tava queimado de praia. Nós estamos estudando o segundo módulo, capítulo 4, e no livro de Êxodo. Então nós já viemos para a gente poder fazer rememorar, né? O livro de Êxodo. Nós lemos sobre treinamento do homem para Deus e para a tarefa de Deus. Também estudamos sobre a graça triunfante, o povo que Deus libertou da escravidão. Depois nós lemos sobre o selo da santidade. Depois, mais outro tópico, o fracasso da carne e o arrependimento pelo pecado. Por último, nessa parte, a provisão divina pelo pecado e o perdão contínuo pelo sacrifício. Agora nós vamos ver os aspectos teológicos. Aspecto teológico do livro de Êxodo. Então, diz assim, é de grande relevância para a história da salvação a teofania do capítulo 3 do Êxodo, onde o próprio Deus se manifesta a Moisés em uma sarça ardente. Teofania é uma palavra grega usada no meio teológico que significa a manifestação da glória de Deus diante dos homens. Então isso é muito importante você anotar isso, né? Teofania significa a manifestação da glória de Deus diante dos homens. Esse episódio se torna importante devido ao conteúdo teológico nele envolvido. Primeiro temos a identificação de Deus. Ao perguntar seu nome, a resposta de Deus a Moisés foi: eu sou o que sou. Um conceito da divindade muito diferente do usual entre os povos. Deus é quem ele é e pronto. Entendeu? Deus é, Deus é quem ele é e pronto. É quase impossível informar pela linguagem quem é. Aquele que é o único portador da existência própria. Eu sou o que sou. O que sou. Porque ele não foi criado. Certo? Ninguém sabe de onde veio Deus. E nem adianta tentar achar de onde veio Deus. Já teve uma amiga que eu tinha que ela era ateia. Ateia. E ela falava: de onde veio Deus? Foi Deus não foi criado, minha filha. Deus sempre existiu. Essa é a resposta e acabou. É porque quando a gente pensa com o nosso raciocínio, a gente quer sempre existir. Como pode ser isso? Como mas... É uma curiosidade boba. Com certeza, eu tenho absoluta certeza, quando nós chegarmos no céu, vamos saber de tudo isso. Não é que fala assim, né? Que há pessoas que não sabem nem quem é o tetravô, tataravô dele, mas quer saber da existência de Deus. Né? A gente não sabe quase nada da vida, né? É verdade. Não tem
Não Ok. sabe E quem não, nasceu primeiro, e se não foi tem o ovo ou a relevância, galinha, mas quer saber da existência mas de também Deus, não né? tem relevância Não, não. nenhuma para a individualidade de cada um. Esse livro apresenta aspectos teológicos e morais de uma enorme importância para Israel e para o mundo. O monoteísmo nele expresso tornou-se a marca exclusiva de Israel, bem como a proibição do uso de imagens. Os mandamentos relacionados à ordem moral da sociedade têm um valor inquestionável para a vida humana, protegendo a propriedade privada, o respeito filial, a integridade matrimonial, a integridade da vida humana e a verdade nos relacionamentos. Presta atenção nisso, gente. Isso é muito importante. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas não estão preocupadas com isso. Não. Né? Olha só, ele tem a ordem moral da sociedade, tem um valor inquestionável para a vida humana. Protege, ó, protegendo a propriedade privada, é o que a Bíblia protege. Sim, o direito de cada O um. respeito filial, né? A integridade do matrimônio, né? Matrimonial, e a integridade da vida humana, a individualidade de cada um. E a verdade nos relacionamentos. O que a gente pode querer mais, né? Gente, é o que a Bíblia ensina. É o que a gente busca. Como ela pode ser né? questionada, gente? Né? Ali está o nosso manual de vida. A Bíblia é o manual da vida. O simples fato de possuir uma legislação própria foi um passo essencial na história e formação da nação de Israel. Até então, eles eram apenas um povo. Agora um povo com sua própria legislação. Logo, acrescentariam a esses dois elementos um território geograficamente delimitado, tornando-se assim uma nação de fato e de direito. A libertação do Egito, por meio dos milagres e sinais realizados por Moisés, estabelecida a descendência de Abraão como a nação prometida e estabelece sua aliança por intermédio do Cordeiro Pascal. Né? Aspectos tipológicos agora. Nós falamos sobre aspectos teológicos, agora vamos falar sobre aspectos tipológicos. A palavra de Deus a Moisés trouxe esta ordem: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 2. O calendário comum continua o seu curso, mas quem se identifica com Deus começa uma nova contagem de tempo. Por isso, Jesus disse a Nicodemo: necessário vos é nascer de novo, que está no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, na parte B do versículo 7. Nessa nova contagem da vida, cada um devia tomar um cordeiro em sua casa, versículo 3. O sangue do cordeiro era posto nos umbrais e vergas de cada casa. À meia-noite viria o castigo pela morte dos primogênitos de cada família. Está no versículo 12, 13 e 29. Onde houvesse sangue na porta... Não, amor? Não, porque nós já lemos isso. O primogênito permanecia vivo. O sangue era o sinal da obediência a Deus. E de que um substituto morreu no lugar do primogênito. Né? Então aquela marca significava uma isso. vida seria levada. Foi substituída. Ali dizia que... Aquela marca de sangue nos umbrais da porta significa que o primogênito da família foi substituído pelo Cordeiro, que já tipifica Cristo. Jesus. Né? O sangue de Jesus é um refúgio para quem obedece ao Evangelho. A carne do cordeiro era assada. Êxodo capítulo 12, versículo 8. O Salvador, para realizar sua missão, teve que ser tentado, perseguido, maltratado pelos homens. O cordeiro era comido com pães asmos. Sinceridade, de acordo com 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Primeiro Coríntios
1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão, da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quer dizer, demonstra esse pão sem fermento a integridade, né? A sinceridade. Isso. Sem nada ali colocado a mais, né? E as ervas amargas, que é do capítulo 12, versículo 8, simbolizam o arrependimento. O arrependimento. Porque é amargo, né? É. Lembrar do que fez É. e doer. A Márcia chegou. É. A paz. Tinha de estar com os trajes completos, pronto para viajar. Capítulo 12, versículo 11, né? O crente tem que estar pronto, esperando a hora de partir para a eternidade. Isto se expressa pela palavra vigiai. Marcos, capítulo 13, versículo 37, a parte B. Vigiai, sempre orai, ó crentes. Marcos, capítulo 13, versículo 37, a parte B. Eu lhes digo o que digo a todos. Vigiem. Vigiem. Ou seja, a palavra de Deus, ela está aí para quem quer. Ela está aí exposta para quem quer aprender e conhecer o caminho. Que não é só aprender, mas conhecer o caminho. O caminho que leva para o céu. Qual é o caminho que leva para o céu? Jesus. Mas é Jesus só isso? Todo mundo só fala isso. É fácil falar assim, Jesus. Mas é o caminho da renúncia, é o caminho da abnegação, é o caminho do arrependimento, né? É o caminho do perdão e do novo nascimento. Ou seja, mas a palavra de Deus, ela está exposta, está aí para quem quer aprender ou não, né? Aí, se a pessoa não quer aprender, ela também não estuda. João mostra Jesus como antitipo da Páscoa, aplicando a frase, nenhum osso será quebrado. Em Êxodo capítulo 12, versículo 46. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Olha só, isso já tipificava no livro, Jesus. já tipificava. Então vamos ver em João capítulo 19, versículo 36 agora, que vai falar sobre Jesus, né? Por que, né, Jorge? É tão importante que... Você vê que a carne foi moída de Jesus, né? Mas era importante que não se quebrasse nenhum osso dele. É verdade. Por que será isso? É João? João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 36. 36. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não foram, né? Porque ele já expirou antes, né? Quando iam quebrar, ele já tinha morrido. Né? Era já. Costume Quebrar as aqueles pernas. que eram crucificados, eles para que aumentasse, inclusive, a agonia e sufocasse, quebrar as pernas para que ele não tivesse mais apoio. Já imaginou que coisa terrível? Mas não foi necessário. Já o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, entendeu claramente a obra salvífica de Cristo e declarou: porque Cristo, nossa Páscoa. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são.
Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Agora vamos ver o simbolismo no livro. Acabamos de estudar sobre os aspectos tipológicos, né? Agora nós vamos sobre o simbolismo no livro do Êxodo. O simbolismo do tabernáculo, cuja descrição se encontra no livro de Êxodo, é uma rica fonte de simbolismo espiritual. Na verdade, é uma fonte inesgotável. Durante séculos, milhares de cristãos têm extraído dessa construção inúmeras lições para a sua vida. Por isso, vale a pena entendermos um pouco do assunto, né? Em comparação com templos pagãos, a tenda da congregação era muito pequena. Não foi projetada para que o povo israelita se reunisse em seu interior, né? Para adorar a Deus, mas com o fim de seus representantes, os sacerdotes, oficializassem como mediadores. Evidentemente, cada objeto e a sua localização tinham um grande valor simbólico. O escritor da carta aos Hebreus mostra o simbolismo do tabernáculo e do sacerdócio da antiga aliança, dizendo que são obras das coisas celestiais. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Você não ouviu? O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois, quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Você vê que coisa, Jorge? O que significa isso? Sombra das coisas celestiais. Significa que ele tem um tabernáculo no céu. Porque eles são sombra, né? Eles são um modelo, né? O modelo que Deus criou. É claro que o tabernáculo, a Bíblia diz que ele veio e tabernaculou entre nós. É Jesus. O tabernáculo, ele representava o próprio Cristo. Vocês podem ver o seguinte: depois que Israel saiu do Egito, nunca mais se falou do tabernáculo. Nunca mais se falou. A partir do momento que eles atravessaram, né, e entraram em Cades Barnea ali, que eles entraram na terra dos jebuseus, que eles entraram na terra que mana leite e mel, a Bíblia não menciona mais a montagem do tabernáculo. Esse tabernáculo ele só existiu e só foi montado no deserto. Isso tem algo profundo nisso tudo, né? Porque quando a gente tem a maior comunhão com o nosso Salvador, é quando a gente está no deserto. É no deserto que acontecem os maiores milagres que aconteceu. E quando a gente Mas ninguém quer ir para o deserto, não. Quando a gente está desprovido de nossa própria força, de nossa própria capacidade, porque no deserto, de se manter, lá você dá todo o seu ouro por um copo de água. Né? Então precisa entender muito bem isso, né? Ele é o próprio Cristo, né? O tabernáculo. Em comparação, já li aqui, né? Evidentemente, cada objeto tinha a sua localização e tinha grande valor simbólico. O escritor da carta aos Hebreus mostra o simbolismo. Já lemos isso aqui, né? 8:5. Não nos convém sermos dogmáticos ao interpretar os pormenores, mas devemos buscar, na medida do possível, a interpretação neotestamentária, né? Você pode ficar agora criando... Se apegar aos detalhes. Aos detalhes, mas né? ao todo, né? Ao todo dele, né? Nota-se certo simbolismo cercado de devida importância patente no tabernáculo. Vejamos. A presença de Deus. Para os israelitas, o lugar santíssimo e, em especial, o propiciatório que representava a imediata presença de Deus. Sim, que era a caixa grande lá, né? Mas você pensa assim, o que é que segurava ali o tabernáculo? Um véu. Um véu, um pano, que não era uma parede. Era o símbolo.
Então, não era uma parede que você não podia atravessar. É claro que se atravessar você ia morrer, né? Mas Deus não precisa de parede para... Ai, de Jesus do novo. céu, não acredito. E já tá no... Não perturba. tá no Meu perturbe, Deus. mesmo assim continua perturbando, gente. Misericórdia. A glória ali se manifestava Ali se manifestava a Shekinah. Em hebreu, que presença significa de Deus. Shekinah, em hebreu significa habitar. A glória de Deus que representava sua própria presença. As figuras dos querubins com as asas estendidas para cima e o rosto de cada um voltado para o rosto do outro representava reverência e culto a Deus. Gente, eu vou te falar uma coisa. As pessoas acham que porque Jesus deu a vida dele, que tudo ficou meio relaxado, que tudo ficou... Pode tudo. Pode tudo. Sabe, mostra aqui que quando Deus manda fazer o tabernáculo, mostra toda sabe, todo um modelo ali de reverência, de entendimento da santidade de Deus. Hoje as pessoas entram nos cultos, principalmente os homens, né? Entram de boné na cabeça, não tem nenhum pingo de senso de reverência. Ele não vai numa solenidade de uma autoridade na terra e entra naquele lugar de boné. Ele não entra, porque é proibido, né? Agora, na presença de Deus, não, mas Deus só vê o coração, ele quer o coração. Mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Ele manifesta externamente o que está dentro dele. Se ele é irreverente aqui externamente, ele é irreverente no coração. Isso é importante a gente frisar, né? Às vezes, quando a gente fala, as pessoas acham que nós somos radicais, somos extremos. Não pode, boné e tal. Gente, nós temos a liberdade. A gente não pode fazer dessa liberdade libertinagem, né? A arca continha 2 tábuas da lei, um vaso com maná e mais tarde se incluiu a vara de Arão. Todos esses objetos lembravam a Israel o conserto e o amor de Deus. As tábuas da lei simbolizavam a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem, por causa da lei, né? Se não houvesse pecaminosidade do homem, não era necessária a lei. A lei mostrava isso, né? Também lembrava aos hebreus que não se pode adorar a Deus em verdade sem se dispor a cumprir a vontade revelada, né? Isso é muito importante, ó, que em verdade, adorar a Deus em verdade sem se dispor a cumprir a vontade revelada de Deus, hein? O véu que separava o lugar santíssimo. O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo excluía todos os homens, com exceção do sumo sacerdote, acentuava que Deus é inacessível ao homem pecador. Você vê, o véu significava isso. O véu só simbolizava exatamente isso. Que Deus era inacessível ao homem pecador. Por isso que o sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha todo um ritual que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer uma oferta de sacrifício, e aí ele molhava a ponta do dedo, molhava a ponta da orelha, molhava o dedinho midinho do pé, e ele aspergia aquele sangue se lavava primeiro, né? E fazia todo o ritual para entrar naquele lugar por causa da santidade de Deus. Ou seja, para que Deus não olhasse para ele e visse nele o pecado, porque senão ele morreria. Entendeu? Ele morreria. Então, somente por via do mediador, que é Jesus, nomeado por Deus, e do sacrifício do inocente, o homem podia aproximar-se de Deus. Você vê que ele não podia entrar no Santo dos Santos antes de fazer um sacrifício. Não podia.
se ele fosse lá, sem fazer o sacrifício, Morria. eu imagino, vocês imaginam o seguinte, quando Nadab e Abiú entraram lá no lugar santo, não é nem no santo santo, eles também não fizeram um sacrifício para entrar lá. Eu imagino isso, fogo estranho por causa disso. Acho que eles entraram, que a Bíblia não relata, alguns especuladores falam que eles estavam bêbados, se embriagaram e tal. Olha, o que eu imagino é que para entrar no lugar santo ou no santo santo precisava estar limpo. Precisava fazer antes de entrar o sacrifício. Tanto é que eu vou dizer para vocês por quê. Porque olha só, quando eles entravam no átrio, já tinha o altar do holocausto. Logo a seguir, depois do altar do holocausto, tinha a bacia de se lavar. E aí eles se lavavam naquela bacia depois que eles ofereciam o holocausto. E depois de se lavar, eles entravam dentro do santo, do lugar santo, para acender o incenso a Deus, né? Para manter a chama, né? Manter aceso. Que não acender, que ele estava constantemente, né? Aceso. Isso é muito importante a gente aprender, gente. Para o crente de hoje, estas coisas servem de alegoria para o tempo presente. Hebreus 9:9. Capítulo 9, versículo 9. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Você vê? Tá vendo? É. Isso é muito importante a gente aprender isso. Onde Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, entrou de uma vez para sempre, com o seu próprio sangue, ou seja, o sacerdote tinha que toda vez fazer lá, e fazer todo aquele. Ele tinha que entrar com aquele sangue. Só com sangue na ponta do dedo, na ponta aqui, na ponta. Ele tinha que estar todo de sangue até embaixo. Jesus levou o seu próprio sangue lá dentro do. Vamos, né, fazer uma alegoria aqui. Ele entrou lá dentro do Santo Santo com o próprio sangue e o véu, então, foi aberto, rasgado. O sacrifício de Jesus representa isso. Quando ele está na cruz, ele entra no Santo do Santo. Que coisa linda, né? Oh, glória a Deus. E o véu foi rasgado. E o véu foi rasgado. Aí, hoje nós temos acesso, mas não significa que a gente tenha a liberdade de chegar diante de Deus de qualquer jeito, né? Isso é muito terrível. Ele fez para fazer propiciação por nossos pecados e expiá-los. Ou seja, ele pagou o preço e aí manda o pecado longe. Tirou o pecado do mundo. É interessante notar a relação que existe entre o propiciatório, que é a tampa da arca, tá? Para não esquecer, é a tampa da arca, e as palavras do apóstolo quando disse, referindo-se a Cristo, ao qual Deus propôs a propiciação. Tampa, propiciatório. Cristo propôs a propiciação, né? Romanos capítulo 3, versículo 25. Ixi, já está no seu tempo aí, né, Sérgio? Falta 2 minutos. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Isso aí. Você leu, é 3:25, Saia. 25? Perdão, gente. 3:25, ela falhou aqui. Eu fui no 5. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Né? Isso é muito importante. Deixa eu ler só essa parte. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Glória a Deus, glória a Deus.
Pela obra de Cristo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, de Mateus 27, 51. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Que coisa, hein? Isso estava simbolizando que todo pecado estava sendo aniquilado. Você vê que houve um impacto e que o muito caminho forte. para Deus estava aberto. Um impacto muito forte, né? Porque o caminho, para abrir esse caminho aí, precisou de um sangue de Jesus. Irmão, eu quero. Tá aqui, ó. Esse símbolo. Este símbolo da separação entre Deus e os homens foi entretecido por nossos pecados. Agora está rasgado e os crentes têm acesso à presença de Deus. Hebreus 10, 19 e 20 versículos. E depois 4, de 14 a 16. Depois Romanos 5, versículo 1 e 2. Não, calma. Só estou falando que é para os irmãos lá do lado de lá achar. Então, Hebreus 10, 19 e 20. Sim. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Pois por sua morte, Jesus abriu caminho novo e vivo através da cortina que levava ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, até aqui, quando? 19 e 20 só. Já foi, eu já até li até. Agora é 4, Hebreus 4, 14 a 16. Não vale ficar lendo a mais, hein? 14 a 16. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos firmemente aquilo em que cremos. Gente. Então, quer dizer, significa que Jesus está lá para interceder por nós, né? Jesus está lá para que ele ofereceu já esse sacrifício para a gente poder ter acesso a Deus. Mas precisamos tomar muito cuidado, porque tem pregação por aí dizendo que Jesus pagou o preço pelo pecado e agora pode pecar à vontade, que já foi tirado tudo. Isso não. Né? Que se há o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, como é que ele vai pecar? Mas é assim, se você pecou se arrepende. E se arrependeu, né? E você tenha confiança que você já foi perdoado. Pediu perdão, Deus perdoou. Por causa de Cristo. Na Epístola de João não precisa fala, ter medo. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Vai. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Glória a Deus, hein? Eu na sexta-feira, na ministração, eu disse lá, e vou repetir aqui, a graça não é de graça. A graça é o preço pago da nossa dívida. Agora, viver em santidade, viver em continuidade, até que a nossa vida seja tirada daqui, seja pelo arrebatamento, ou seja, pelo Senhor nos chamar, aí ela tem um preço, ela não é de graça. A graça não é de graça. Tem muita gente achando que graça é de graça. Então eu vou para o céu de qualquer jeito. Não vai não. Se não nascer de novo, não entra no céu. Tá, mas o versículo aqui quer dizer diferente. Para você saber... Eu disse isso porque é o seguinte, ó. Assim aproximemos com toda confiança ao trono da graça. Sim. As pessoas são donas de torcer as coisas, né? E a gente tem que... Onde recebemos a misericórdia... E encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Sim. Ou seja, significa que a gente tem que fazer um esforço. E a graça nos acompanha. Né? Não, aí está dizendo que a gente tem que ter confiança para chegar diante do trono da graça. Mas não está falando de esforço nosso. Aqui, e está falando que Jesus entende as nossas fraquezas.
Que ele entende o que... Tem muita gente com muito medo de Deus, Jorge. Eu sei, mas e não aqui, se aproxima de Deus. Ele fala, é estudo, gente, nós estamos estudando. Olha, onde recebemos a misericórdia. Misericórdia é ele se colocar, você se colocar no lugar de outra pessoa. Sim, porque ele nos Jesus entende. se colocou. Aí diz assim, encontraremos graça, bem não merecido, para nos ajudar. Quando fala nos ajudar, é porque não vai fazer tudo caminhar. por nós, Isso. né? Então, ele vai nos ajudar. Ele vai, na hora que a gente precisa, ele vai estar ali. A graça, Sim. o bem não merecido, vai estar presente. E não precisa ter medo ou vergonha de Jesus, porque ele estava, quando ele estava nesse mundo, ele estava na carne. Ele sabe direitinho ele conhece tudo que você sente, tudo que você passa. Amém. Né? Amém. Agora, Romanos 5, 1 e 2. Meu filho, aqui é estudo. 5, 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus, Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Amém. Tá, né? Certo. B. A aproximação de Deus. Os móveis colocados no pátio do tabernáculo mostravam como o homem pode aproximar-se de Deus e restaurar a comunhão com ele. O primeiro passo para que o homem possa aproximar-se de Deus está simbolizado pelo altar dos holocaustos, ou seja, a expiação. Sua mensagem é: sem derramamento de sangue não há remissão, que está em Hebreus 9, 22. Por conseguinte, sem remissão de pecados não há comunhão com Deus. A remissão foi efetuada no Calvário, onde Cristo se sacrificou por nossas rebeliões. Assim como o homem perseguido podia agarrar-se aos chifres do altar para escapar do vingador ofendido. O pecador pode agarrar simbolicamente à cruz e, mediante a fé, encontrar abrigo seguro para a sua alma. Ou seja, tem uma coisa que a gente acabou de ler aqui, né? Que não há remissão. Remissão porque fala de perdão. Para se haver perdão, precisa ter arrependimento. Há muitos pregadores, né, que falam o seguinte: sem arrependimento não há remissão do pecado. Por quê? Porque se eu não me arrependo, como o meu pecado pode ser remido? Não é remido. De jeito nenhum. Então, ou seja, para se ter o pecado perdoado, tem que se arrepender. Né? E não é arrependimento de boca, né? Ai, perdão, não. Arrependimento é aquele que traz constrangimento, traz dor, né? É como você, por exemplo, tem uma pessoa amada e você, de repente, acaba falando impropérios, né? Ou não vou falar impropérios, acaba xingando, tratando mal a pessoa que você ama. E aí você fala, ai meu Deus, né? E ela tá lá triste porque foi magoada. Então, como é que você se sente? Você se sente dolorido? Você fala, puxa, não devia ter feito isso. E vai lá e pede perdão. Onde eu estava? As pessoas que depositam... Você tem que parar de pregar, hein? As pessoas que depositam sua fé em Cristo têm um altar. Vai. Hebreus 13, 10. Sabe por que a gente gosta de fazer isso aqui? Porque além da gente aprender, a gente se diverte um com o outro. Vai, 13, Temos 10. um altar no qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo. Não, é 13, 10. 13 e 10 só? Só. Perdão. E então, as pessoas que depositam sua fé em Cristo têm um altar.
e são reconciliadas com Deus mediante a cruz. 2 Coríntios 5, 18 a 21. 2 Coríntios 5. Tendo desse modo acesso ao Pai. Então a gente tem um altar e somos reconciliados mediante a cruz, tendo desse modo acesso ao Pai. Então, 2 Coríntios 5, 18 a 21. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. Veja só uma coisa que ele fala que é muito importante. Ele fala assim, aquele que nos trouxe de volta, né? Ele está dizendo o seguinte, ele já tinha você, ele trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois isso em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém. Glória a Deus. E Romanos 5, 2. Romanos 5, 2. E por meio da fé, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. É preciso lembrar também que o altar de cobre era o lugar de completa dedicação a Deus, pois se ofereciam os sacrifícios de holocausto que simbolizavam inteira consagração. Os que são perdoados e reconciliados devem seguir os passos daquele que se ofereceu em completa submissão à vontade divina. Então aqui diz assim, que aquele altar significava a entrega, né? A inteira consagração. E que nós devemos agora imitar os passos de Jesus, que foi ele que se entregou totalmente por nós. O segundo passo para aproximar-se de Deus e preparar-se para ministrar as coisas sagradas, que são simbolicamente representadas pela pia de cobre, ali os sacerdotes se lavavam antes de oficiar as coisas sagradas. Demonstra que é necessário purificar-se para servir a Deus. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. O crente se limpa com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. E pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Tito 3, 5. Uma coisa, né? Como é que se a gente não tiver água na torneira, como a gente se lava? Para a gente poder se lavar, a gente tem que procurar água, tem que buscar água para poder se lavar. Se nós não lemos a palavra de Deus, não estudarmos a palavra do Senhor, como é que nós vamos nos lavar? Que nos lava é a palavra, né? É a palavra. Tem muita gente que não estuda a palavra, não lê a palavra, não procura conhecer a Deus. Que a gente esquece, né? A gente lê, mas a gente esquece. Então a gente tem que estar lendo. É como se lavar o rosto todo dia. É. Você não tem que acordar de manhã, não tem que ir lá na pia lavar o rosto. Ou se já pensou? O que acontece? Tem muita gente que ninguém consegue sair de manhã e sem lavar o rosto. Agora, a gente tem que ter esse zelo com a palavra de Deus. Tem que se lavar continuamente, porque continuamente nós estamos nos sujando. Outra coisa, a gente passa o dia inteiro fora, a gente se suja. O que a gente faz? Toma banho, né? Toma banho, quando chega. para se limpar. Porque senão a gente não fica limpo. Então é muito importante a gente ver isso, né? Que passagem? Tito? Não, nenhum não. Nenhuma, tá. Não. C. O culto aceitável a Deus. Os móveis do lugar santo indicavam como a nação sacerdotal podia prestar culto a Deus e servi-lo de uma forma aceitável.
é muito maravilhoso, né? Que o tabernáculo tinha móveis nele. E aqueles móveis simbolizavam as coisas celestes. E aqui ele dá uma dica mais ou menos de algumas coisas que a gente pode ver o símbolo para a nossa vida. Pra nossa vida. O que significa, né? É. Então, aqui fala que os móveis do lugar santo indicavam como a nação sacerdotal podia prestar culto a Deus e servi-lo de uma forma aceitável. Alguns estudiosos da Bíblia pensam que, na obra de Cristo, encontram-se o simbolismo desses móveis. O altar do incenso representa Cristo, o intercessor, a mesa dos pães representa Cristo, o pão da vida e o castiçal, a Cristo, a luz do mundo. Tudo é Cristo, gente. Apesar da bênção resultante dessas interpretações tradicionais, convém-nos buscar o simbolismo dos móveis, considerando primeiro a ideia que eles transmitiam aos israelitas. Verdade, que foi dado para um povo. E para aquele povo aquilo tinha um símbolo. Sim. Né? E para nós é Cristo, né? Sim. E Deus estava falando com o povo judeu através daqueles móveis. Sim. E a seguir, o que o Novo Testamento indica no tocante a eles. Duas coisas que a gente tem que ver, né? O que era o significado para os judeus e o que o Novo Testamento fala para nós. Que é Cristo. Dado que os que oficiavam no lugar santo eram... Que isso? A Sodimac. Gente, só um momento. A Sodimac. Vai lá, Jorge. Dá licença, gente. Cancelou a compra e ele veio entregar. Gente, a gente fez uma compra aqui de um piso e o caminhão sumiu. E nem a Sodimac dá a notícia dele. Aí agora o caminhão chegou. Só que a gente já cancelou a compra. Oficiavam. Cadê? Dado que os que oficiavam no lugar santo eram os sacerdotes comuns, simbolizando os crentes. 1 Pedro 2,9 e AP 1,6. Vamos ver 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É lógico considerar que o uso dos móveis do lugar santo prefigurava o culto e o serviço cristão. O altar do incenso estava no centro. Ensina-nos que uma vida de oração é imprescindível para agradar a Deus, já que o incenso simbolizava a oração, o louvor e a intercessão do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Salmo 141, 2. Aceita a minha oração como um incenso oferecido a ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Amém. Agora Lucas 1:10. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Você vê, gente, que o templo não era feito para as pessoas ficar lá dentro, o templo dos judeus. Na verdade, era só os sacerdotes que ocupavam aquele lugar todo
E ali eles ficavam intercedendo pelo povo e oferecendo sacrifício. E o povo ficava do lado de fora, né? Que coisa linda. Hoje está muito ligada ao templo, né? A nossa comunhão com Deus. Está muito ligado à adoração dentro da igreja. E com essa pandemia a gente pôde ver que a gente teve que ficar como o povo de Israel, sabe? Sabendo que aquele que intercede por nós está lá no templo, que ofereceu o sacrifício por nós e intercede por nós, que é o nosso Senhor Jesus. Nessa pandemia, a gente teve que abandonar os templos, né? Feito por mãos humanas, porque o templo somos nós. Apocalipse 5:8 também, vamos ler. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Então, nossas orações, né, são recebidas pelo Senhor e são guardadas nas taças. Então, vamos orar, né, gente? Vamos orar, porque o Senhor não despreza nenhuma oração. E é como meu pastor falava, o pastor Davi Clava. Ele falava que Deus não enjoa de nós, nem de ver nossa cara e nem de ouvir nossa voz. A gente pode clamar a Ele e se achegar com confiança diante do Senhor. Assim como o perfume do fumo que o incenso desprendia subia ao céu, os louvores, as rogativas e as intercessões também sobem ao Senhor como cheiro agradável. 2 vezes por dia acendia-se o incenso sobre o altar e provavelmente ardia durante o dia todo. Isto ensina que os filhos de Deus devem ser constantes na oração. Então, você pode não estar de joelho dobrado, nem de mãos levantadas orando, e nem falando, mas dentro de você, você está ligado o tempo todo. Senhor, Senhor, está me afligindo, Senhor, te agradeço. E ali, ó, o tempo todo você pode orar e falar com Deus, o tempo todo. Acendia-se o incenso com o fogo do altar dos holocaustos, o que nos leva a notar que a oração aceitável ao Senhor se relaciona com a expiação do pecado e a consagração do crente. Também se destaca a importância do fogo para consumir o incenso. Se o incenso não ardia, não havia cheiro agradável. Igualmente, o crente necessita do fogo do Espírito Santo para que faça arder o incenso da devoção. Efésios 6:18. Bom, eu dei uma saidinha aí, mas já resolvemos lá, né? Que bom. Já está resolvido. Livro. Qual? Efésios, né? Efésios 6:18. Orem no Espírito Santo, no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Só isso? Então aqui fala o quê? Que temos que ter fervor. Fervor diante de Deus. Orar, sabe? Um coração cheio de fé. Né? Isso é fervor. Orações frias não sobem ao trono da graça. Finalmente observemos que o sumo sacerdote aspargia sangue sobre os cantos do altar. O incenso, uma vez por ano, demonstrando que, embora o culto humano seja imperfeito, somos agradáveis a ele no amado. Romanos 8, 26, 27. Uma coisa aqui, um comentário que eu quero fazer é o seguinte, né? Eu aprendi minha vida toda, 8, 26, 27. Eu aprendi minha vida inteira. Quando minha mãe chamava a gente para orar, aí a gente orava tal, né? Falava ali, se expressava. E meu pai, quando ia orar junto, ele ficava ali quieto o tempo todo. Era, Jorge? Quieto o tempo todo.
E aí minha mãe falou, você não está orando? Estou orando no Espírito. Do Espírito, sei. Estou orando no Espírito. Gente, orar no Espírito não é isso, não. É orar dentro da cabeça. Não, não é orar no pensamento. É orar guiado Guiado pelo Espírito, que mora no teu Espírito. Eu fiz questão de falar isso porque tem muita gente que não é falar assim, eu vou orar no Espírito, eu vou orar no pensamento. Não é orar no Espírito. Tem gente que chega na igreja e fica assim, ó, tô orando no Espírito. Nós tínhamos um cunhado também que... Você tá dormindo? Não, tô orando. Não, tô orando no Espírito, sei. Dormi o tempo todo. Mas ele estava no Espírito mesmo. Esse aí estava. Esse aí estava. Do nada, Deus mandava uma palavra mesmo, por ele assim. Era maravilhoso, né? 26 e 27. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito que está em nós, que habita em nós, intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Amém. Glória então, a Deus. Você tem alguém que intercede o tempo todo diante de Deus. Tá lá. Que é o Espírito de Deus que mora em você. Como advogado. E se você ainda não tem o Espírito de Deus que mora em você, peça a Ele. É só se arrepender dos pecados e pedir perdão. E Ele entra no seu coração e Ele passa a dirigir a tua vida e morar em você. Somos agradáveis a Ele no amado por seu sangue expiador e sua intercessão perpétua. Oh, coisa linda, né? A pessoa busca tanta gente para interceder por ele, né, gente? Mas ele tem o próprio Deus intercedendo por ele, através do Espírito. E às vezes acredita mais numa pessoa intercedendo por ele mortal, do que na própria intercessão de Jesus. O próprio Deus, né? Efésios 1, 6 e 7. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Amém. Ao entrar no lugar santo, encontrava-se à direita a mesa dos pães da proposição. A frase pães da proposição significa literalmente pães do rosto. E em algumas versões da Bíblia se traduz pão da presença, pois o pão era colocado continuamente na presença de Deus. Tá. Os 12 pães colocados na mesa representavam uma oferta de gratidão a Deus da parte das 12 tribos, pois o pão era, ao mesmo tempo, uma dádiva de Deus e fruto dos esforços humanos. Por isso, o povo reconhecia que havia recebido o seu sustento de Deus e, ao mesmo tempo, consagrava a ele os frutos do seu trabalho. Portanto, a mesa dos pães refere-se também à mordomia dos bens materiais, quer dizer, a administração que Deus deu para nós, para administrarmos o que temos. Significava isso. Uma pergunta. Esse estudo não é maravilhoso, gente? É maravilhoso esse estudo. Nós escolhemos ele para estudar porque a gente viu quanto é maravilhoso, mas quantas pessoas começaram a estudar com a gente e desistiram. Estão perdendo uma fonte de alimento e de crescimento, de conhecimento tão profundo, tão maravilhoso como esse estudo. Eu fico maravilhado. Cada folha que a gente lê aqui, eu fico maravilhado. A gente vibra com isso, né? Então, não deixe o diabo roubar de você o seu tempo. Não deixe ele roubar esse conhecimento que é tão precioso para nós. Louvamos a Deus por sua companhia. Sim. Agradecemos a Deus porque Ele permitiu que você estivesse conosco. A paz do Senhor para quem entrou depois. A paz do Senhor a todos que entraram,
que nos desejaram a paz, não dá para a gente falar para todos, né? Sim. Nós vamos compartilhar esse vídeo, né, no Facebook, no YouTube, e daí nós colocamos esse vídeo à disposição de todas as pessoas que querem participar desse estudo maravilhoso desde a primeira lição, que está lá no nosso canal do YouTube. Lá está, desde a primeira lição. Nós já estamos no segundo módulo, na lição de número 10 do segundo módulo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu quero convidar você a estar conosco amanhã, às 20 horas, no nosso culto em casa. Vamos adorar a Deus juntos. Ele merece toda a nossa adoração. Amém. E quarta-feira, estamos aqui de volta, às 18 horas, no nosso Vem Estudar Comigo. Amém? Já temos avisado que dia 9 é a última lição deste ano. Nós vamos dar uma parada e em janeiro a gente retorna. Deus possa te abençoar. Até lá. Deus abençoe e obrigado pela companhia. Amém. Glória a Deus.